Continuando aí, letra B e letra C, elas vão gerar a mesma resposta, que é o seguinte. Quando você analisa, por exemplo, essa letra B, onde que ela poderia dar problema? Ela poderia dar problema em valores que zerassem o denominador. Ou seja, esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Para ele ser diferente de zero, o seno de x teria que ser diferente de menos 3. E o seno de x ele é sempre diferente de menos 3, porque o menor valor que o seno pode acontecer é menos 1. Então, trabalhando em pontos do domínio, não tem como a gente ter o zero aqui no denominador. Então, essa função não tem problema. Ela é contínua para todo número do seu domínio, certo? Aqui é a mesma coisa. Qual seria o valor, né, que daria problema para essa função? O x igual a zero. O x igual a zero daria problema, porque eu teria zero no denominador. Só que o zero não pertence ao domínio. Então, eu não tenho problema para essa função. Ou seja, nessa função e nessa função, eu não tenho nenhum problema para valores do domínio, ou seja, ela é contínua para todo x do domínio, certo? Então, a resposta seria essa aí. Letra D. Quais são os possíveis valores que podem dar problema? Esses aqui, ó, menos 3 e menos 2, são valores que podem dar problema, porque eles estão aqui, né, dentro dessa função e eles poderiam dar problema aí. Então, vamos analisar esses dois pontos aí. Primeiro, x igual a menos 3. Primeiro passo, f de menos 3. F de menos 3, onde é igual? O igual está aqui. Então, a função vale menos 1. É esse aqui. Segundo passo é o limite. Então, nós vamos calcular o limite da função quando x tende a menos 3. Se você pegar essa função e substituir... Não, na verdade, aqui nem é questão de substituir nessa função, porque nós temos que usar limite lateral. Nós vamos ter que fazer a esquerda do menos 3 e depois fazer a direita do menos 3. A esquerda do menos 3 é menor do que menos 3. Se x é menor do que menos 3, a função é essa aqui. Substituindo, né, o x por menos 3 vai ficar assim. Aqui vai dar 0. Mas se o x é menor do que menos 3, se você pegar um valor menor do que menos 3, por exemplo, menos 4, e colocar aqui no lugar do x, o resultado que você vai encontrar é positivo, certo? Porque senão a função nem seria definida para valores menores do que menos 3. Então, aqui vai dar 0. Eu só coloquei esse mais para enfatizar isso. Então, em relação ao menos 3, eu tenho que usar limite lateral, porque uma coisa é menor do que menos 3 e outra é maior do que menos 3. Como existe essa diferença, eu preciso calcular os limites laterais. À direita do menos 3, se x é maior do que menos 3, a função já é essa aqui. Então, observe que a função é diferente. Para valor menor do que menos 3, a função usada foi essa. Para valor maior do que menos 3, a função usada é essa. O limite da constante é a própria constante. E como os limites laterais são diferentes, então o limite no ponto menos 3 ele não existe, certo? E aí, por não existir o limite, problema no segundo passo, a função não é contínua no menos 3. Esse mais aqui, só falando um pouquinho mais sobre isso aqui, por que é importante a gente observar isso? Porque quando você encontra uma raiz de zero trabalhando-se com limite, no caso aqui o x não é igual a menos 3, então aqui também não é igual a zero. E por não ser igual a zero, a gente tem que tomar cuidado para saber se essa aproximação de zero se dá por valores positivos ou negativos. Porque se ela acontecer por valores negativos, não existe essa raiz quando o valor que está aqui dentro é negativo. Por isso que é bom testar. Então, eu falei que se eu pegar um valor menor do que menos 3, por exemplo, menos 4, olha só, menos 4 ao quadrado é 16. 16 mais 6 vai dar 22. Menos 4 vezes 5 é menos 20. 22 menos 20 dá 2, que é um valor positivo. Por isso que é positivo aqui. Se eu estivesse trabalhando com um valor maior do que menos 3 aqui, por exemplo, menos 2, quando eu colocasse ele aqui, ó, menos 2 não, vou pegar... Menos 2 não vai dar porque aqui é o menos 2. Mas se eu pegar, por exemplo, menos 2,5 e fizer a conta, vai dar um resultado negativo. Aqui seria negativo e isso aqui não ia existir, porque não existe raiz de número negativo. Então tem que tomar muito cuidado quando se encontra uma raiz de índice par. Isso só acontece quando a raiz é de índice par, no caso aqui é a raiz quadrada. E aqui dentro aparece o zero. A gente tem que verificar se esse valor aqui é próximo de zero por valores positivos. Tudo bem? O menos 2 é a mesma coisa. Se eu calcular o f de menos 2, o igual está aqui, ele vai ser igual a menos 1 então.
Se eu calcular o limite, eu vou ter que calcular limite lateral, porque maior e menor também tem a diferença, né? Limite à esquerda do menos 2. Se x for menor do que menos 2. Aqui ficou invertido, tá, gente? Ó, vou colocar o resultado aqui, mas aqui ficou invertido. Aqui não é menos, não. Aqui é mais. Aqui não é mais, é menos. Ficou invertido. Porque se o x é menor do que menos 2, a função vale menos 1. Ó. Então, por isso que é menos 1. Então, ficou invertido. Aqui não é mais, aqui é menos. E a esquerda do menos 2 vai dar menos 1. A direita do menos 2 vai dar 0. Certo? Aí, da mesma forma, como são diferentes, não existe o limite nesse ponto. Então, ela não é contínua no menos 2. Então, a única diferença aqui é trocar esse sinal, que aqui não é menos, aqui é mais. Aqui não é mais, aqui é menos. Certo? Mas a forma de fazer é a mesma. Deu problema nos dois pontos, então ela não é contínua nem no menos 2 e nem no menos 3.